Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 9 do livro de Atos. Nós vamos ler os versos 1 até o 31. Fala sobre a conversão de Saulo, posteriormente chamado Paulo, e o início da sua vida cristã. Eu vou ler aqui nessa Bíblia cuja versão é Almeida século 21. Não costumo usar essa versão, mas é interessante. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco e ficou 3 dias sem enxergar, sem comer nem beber. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias! Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora e viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado, e tendo se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: Não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo, mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo, e como vigiavam as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando-o de noite, desceram-no pelo muro, dentro de um cesto. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim, ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. A proposição central desse sermão, que eu quero deixar logo de início, é de que Jesus reúne os seus eleitos pela sua graça soberana
por meio do Espírito Santo que atua através da igreja na pregação apostólica do Evangelho. O contexto desse episódio de Atos, dentro da história da redenção, é de que o livro de Atos conta a história da igreja crescendo após a ascensão de Cristo. O reino de Deus, no qual Cristo reina, ele é inaugurado com a vinda de Nosso Senhor. E ele acaba sendo estabelecido em etapas, até que lá naquele grande dia, ele será plenamente implementado em novos céus e nova terra. Mas por enquanto, o Senhor, então, o Rei chega, Jesus Cristo, ele derrota o rei deste século, Satanás, na cruz, ele nos salva dos nossos pecados, nos substituindo na cruz, ele ressuscita, sendo a primícia daqueles que ressuscitarão, e ele passa ali uns 40 dias com os seus discípulos, mostrando-lhes como toda a Escritura falava sobre ele e abrindo seus olhos para verem Cristo no Antigo Testamento. Jesus Cristo, então, antes de ascender aos céus e sentar-se à direita do Pai, ele comissiona os discípulos e, mais uma vez, repete a promessa do Pai, que era a descida do Espírito Santo. Isso está lá em Atos 1, né? E um versículo que seria talvez um versículo chave para o livro de Atos é o versículo 8 do capítulo 1, onde Jesus fala assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Se os irmãos observarem o livro de Atos, ele segue na linha desse versículo, dessa promessa de Cristo. O ponto alto é o que acontece ali em Pentecostes, quando os apóstolos são batizados com o Espírito Santo e pregam ali para todos os judeus que estão em Jerusalém, vindo de todas as partes do mundo, e cada um ouve na sua língua. E 5.000 pessoas são convertidas após a pregação do apóstolo Pedro. A partir daí, então, a igreja vai se expandindo e o reino de Deus vai abarcando pessoas de vários tipos, não somente judeus. Ele começa ali em Jerusalém, várias pessoas são alcançadas, certo? E conforme vocês vão vendo nos capítulos seguintes do livro de Atos, outras pessoas são alcançadas. Então, nós temos ali que a igreja cresce em Jerusalém, ela começa a se espalhar nas cidades vizinhas de Jerusalém. Nós já vimos que, então, no capítulo 8, até os samaritanos, que são meio judeus, assim, são alcançados. E aqui, na conversão de Paulo, nós estamos na transição dessa etapa dos judeus e samaritanos para o alcance dos gentios. Já no capítulo 10, o primeiro gentio é convertido, que é o Cornélio. E o ministério do apóstolo Paulo, ele é praticamente todo voltado para os gentios, que são aqueles que não são judeus. Então o Senhor Jesus, ele está estabelecendo a sua igreja e estabelecendo com pessoas de toda tribo, raça, língua e nação. Agora a promessa de Deus deixa de estar restrita apenas aos judeus e ela vai se expandindo. E o reino de Deus, como Jesus Cristo falou na parábola, ele é como aquela semente que é plantada ali e a planta cresce, se torna a maior das hortaliças, onde até os passarinhos fazem o seu ninho. E aqui então é nesse momento que nós nos encontramos dentro do livro de Atos, onde estamos numa transição para que o círculo da igreja aumente, de judeus, samaritanos e agora todos. E o apóstolo Paulo, então, ele é uma peça-chave levantada por Cristo para que isso aconteça. Eu queria entrar então nesse momento para sabermos quem é o Paulo, ou no caso aqui está chamado de Saulo. Saulo é um nome, vamos dizer assim, mais judeu, né? Seria a versão grega do nome de Saul. Vamos dizer assim, Saul numa fala grega não significa a mesma coisa. E Paulo já é de fato
o nome dele grego, vamos dizer assim. Não, muita gente fala que esse momento da conversão é o que Paulo recebe um novo nome, né? E não é bem assim, tá? Ele ainda é chamado de Saulo mais para frente, e talvez o nome que ele adote como Paulo seja porque ele vai começar a pregar para a gente de cultura grega, né? Então ele usa o nome grego dele, talvez seja só isso, tá certo? Mas quem era Paulo? Vou abrir meu caderninho aqui para a gente falar sobre isso. Esse relato da conversão de Paulo não está só aqui no capítulo 9, né? Só um parênteses. Ele também está no capítulo 22, no capítulo 26, e também um relato pessoal do Paulo, ali em Gálatas 1, ele fala algumas coisas sobre essa conversão dele. Mas em todos esses textos, e também ali em Filipenses 3, em 1 Timóteo 1, nós vimos que Paulo era um cidadão romano e também hebreu. Ele era familiarizado com a cultura grega, tendo nascido em Tarso, uma cidade que fervilhava de cultura dentro daquela época, né? Era talvez a terceira maior cidade a ser reconhecida no Império Romano como sendo um centro cultural e filosófico da época. Ele era fariseu de fariseus, ele diz isso lá em Filipenses, ou seja, o fariseu era o partido mais estrito do judaísmo. Seguia a lei, não somente a palavra, mas a lei oral que os judeus tinham inventado. Ele era bastante zeloso nisso. Ele foi criado, como ele diz, sob os pés de Gamaliel. Se vocês lembrarem, Gamaliel aparece no início do livro de Atos, livrando os discípulos da morte, que o sumo sacerdote queria matá-los, e Gamaliel disse: espera aí, vamos esperar para ver se eles são de Deus ou não, porque se forem estaremos lutando contra o Senhor e vamos perder com certeza. Eu espero que Gamaliel tenha se convertido em algum momento, né? Porque ele dá essa mostra de piedade com os cristãos e de prudência com relação às coisas de Deus, e ele ainda, além de tudo, era o mestre de Paulo. Quem sabe Paulo não pregou para ele? Eu gosto de pensar que sim. Então o Paulo era discípulo de Gamaliel, era irrepreensível e zeloso quanto à lei, mas ao mesmo tempo Paulo também era, conforme ele diz lá em 1 Timóteo 1,13, blasfemo, perseguidor e insolente. Lá no capítulo 8, o Paulo ele aparece dizendo que ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Na morte de Estevão, Paulo estava lá consentindo com a morte dele, segurando as capas dos seus algozes. E aqui no início do capítulo 9 diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele respirava. Eu li numa tradução do grego, e tinha um comentário em que o tradutor fala assim, que esse verbo aqui que ele respirava, a primeira vez que ele aparece em grego é lá na Ilíada de Homero, e se refere a cavalos bufando. Então Paulo ele estava como um animal com raiva, bufando de ódio pelos cristãos, ele queria matá-los, era praticamente um psicopata. Então ele era uma pessoa, apesar de mestre da lei, ele diz mesmo em outra parte que ele se destacava entre os seus pares como sendo um fariseu zeloso. Ao mesmo tempo, por outro lado, ele era uma pessoa sanguinária. O seu zelo por Deus, ele achava, também era pecaminoso. Então ele era um devastador da igreja. E aqui nós vemos então que aconteceu uma conversão radical de Paulo no seu encontro com Cristo. Se os irmãos perceberam aqui, ele deixou de ser um perseguidor para ser um perseguido. Lá, já nos últimos versos que a gente leu, fala que ele foi perseguido em Damasco, tendo que descer por uma corda pelas muralhas, e ele foi perseguido em Jerusalém também, pelos seus amigos antigos, né? Os judeus helenistas com quem ele discutia pregando Jesus. Veja que essa foi uma conversão radical
que mudou o seu coração e mudou também a posição onde ele se encontrava, de perseguidor a perseguido. Nós também vemos que a conversão de Paulo, ela está vinculada também a um chamado irrevogável de Deus para que ele pregasse para os gentios, para os judeus e até para reis, mas o seu chamado principal foi de fato para os gentios. Eu queria que a gente lesse como Paulo interpretou a sua conversão. Lá em Gálatas, capítulo 1, se não me engano, a partir do verso 14, se não? Vamos ver aqui. Gálatas, capítulo 1. Aqui, a partir do verso 11, vamos ler a partir do verso 11. Ele diz assim: mas irmãos, eu quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum e nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Pois já ouviste como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu ultrapassava a muitos da minha idade entre o povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei a ninguém. Também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram postos antes de mim, mas parti para a Arábia e outra vez voltei para Damasco. E depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Cefas e passei 15 dias com ele. E por aí vai. Bom, aqui ele traz mais um detalhe sobre a história dele, porque a gente vê no livro de Atos, no capítulo 9, parece que ele ficou só em Damasco, né? Mas reparem que tem um trecho que ele fala assim: depois de muito tempo, os judeus quiseram matá-lo. É porque, pelo que ele conta aqui, ele foi para a Arábia, passou 3 anos lá e voltou para Damasco. E a gente vê que, depois ele vai contar que não foram só os judeus que quiseram matá-lo, mas o rei árabe lá mandou um governador para matá-lo em Damasco também. O que eu acho que é interessante, como o apóstolo Paulo vê a conversão dele, é que essa conversão parece ter marcado os principais pontos da teologia paulina que a gente vê nas cartas. E eu acho que isso é o que toca em nós hoje. Repare como ele fala que Deus o escolheu muito antes, desde quando ele ainda estava no ventre de sua mãe. Ele fala também que o Senhor o chamou pela sua graça e que também ele revelou Cristo nele. Onde é que eu quero chegar? Aqui fica muito claro e concordante com o que o apóstolo fala na carta aos Efésios, capítulo 2, que nós somos salvos somente pela fé, pela graça mediante a fé, e algo que não vem de nós. E em Romanos também, ele fala lá em Romanos 3, verso 28, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A conversão de Paulo, em primeiro lugar, ela nos mostra o seguinte, que a conversão do crente, ela é uma obra soberana do Senhor, que o faz mediante a sua graça, a qual ele dá sem que mereçamos. Por um lado, o apóstolo Paulo não mereceu nada por conhecer a lei, por ser zeloso da lei, por ter boa intenção. A gente às vezes vê alguns amigos ou parentes que são pessoas boas, né? A gente, poxa, essa pessoa é tão boa, né? Será que ela não vai ser salva? Pela bondade dela, não vai. Isso deve nos trazer um alerta. Nós estamos deixando que gente que a gente ama e que de uma forma, na média assim, é tão boa, né? Nós estamos deixando essas pessoas perecerem, porque a sua sinceridade e a sua bondade não vão salvá-las. O apóstolo Paulo, ele era zeloso da lei e sincero no que ele acreditava, mas isso não era suficiente para a salvação.
A salvação é única e exclusivamente quando o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, é revelado a ele. Por outro lado, Paulo era muito mau com os crentes, e segundo o Senhor Jesus, com o próprio Jesus, porque ele diz: porque você está me perseguindo? Quem persegue os crentes, persegue Cristo. Isso também não fez com que ele deixasse de ser alvo da graça de Deus. Então, se por um lado nossas boas obras não nos salvam, as nossas más obras não nos impedem de sermos salvos. Isso deve tocar bem nos nossos corações, porque eu digo por mim, muitas vezes eu olho para algumas pessoas e digo: essa pessoa não merece ser salva, olha como ele é mau. É impossível o Senhor alcançar uma pessoa assim, é impossível. E não é. Quem era a pessoa mais improvável de ser salva naquela época? Era Paulo. Ele era o homem mais judeu e mais cruel contra os cristãos que existia. E mesmo assim ao Senhor aprove salvá-lo. Então não há essa pessoa tão má que esteja fora de possibilidade de ser objeto da graça de Deus. Eu quero ler outro texto que está lá em 1 Timóteo, onde o apóstolo Paulo também fala sobre a sua conversão. 1 Timóteo 1, a partir do 13, é 13 mesmo? Deixa eu ver. Ih, rapaz, aqui. Olha aqui, verso 12, tá? Ele fala assim: agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério, apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante. Ele, porém, me concedeu misericórdia, pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso Ele me concedeu misericórdia, para que em mim, o principal deles, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. A outra coisa que eu queria trazer sobre a conversão de Paulo, que ele mesmo diz aqui, é que para que a pessoa seja alvo da misericórdia e da graça de Deus, não precisa de nada a não ser que ela seja um incrédulo, e aí Deus, pela sua misericórdia, Ele dá a fé, não é? E o mais interessante é o objetivo da salvação do apóstolo Paulo, é para que o Senhor fosse glorificado em sua graça. Ele serviu de exemplo para todos os outros que viriam crer, e ele termina esse trecho dizendo uma oração de louvor ao Senhor. Ao Rei dos séculos, imortal e invisível, único Deus, sejam honra e glória para todos sempre. O Senhor salva aqueles que foram escolhidos desde a fundação do mundo. Ele reúne o seu povo pela sua graça e misericórdia, sem que ninguém mereça, para que o seu nome seja glorificado, para que glorifiquemos ao Senhor pela sua graça derramada por meio de Jesus Cristo. Esse é o segundo ponto que eu queria trazer. Uma outra questão que salta aos olhos aqui nesse texto de Atos é o papel do Espírito Santo. Jesus age em sua igreja por meio do Espírito. Isso permeia todo o livro de Atos. Reparem que quando Ananias vai orar para Paulo, ele diz assim: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Em todo o livro de Atos vocês vão ver que estar cheio do Espírito Santo é a condição para que a pregação do Evangelho avance. Nós todos, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, fomos cheios do Espírito Santo. Mas mesmo tendo sido cheios, a Bíblia nos exorta
O apóstolo Paulo, mesmo falando em uma de suas cartas, ele diz assim: não vos embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. O que isso quer dizer? Eu acredito que quando crescemos em comunhão com o Senhor e com a sua palavra, o Espírito nos enche cada vez mais da sabedoria que vem dele, na própria palavra de Cristo. Então, mais uma lição que a conversão do apóstolo Paulo nos traz é sobre essa questão da necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo. Então, isso, com relação à salvação, nós vemos todas essas coisas na conversão de Paulo. Mas temos aqui também alguns pontos relacionados à igreja e ao seu papel neste mundo em promover o reino de Deus. O primeiro ponto que salta aos olhos e que permeia também todas as cartas paulinas é a identificação de Cristo com a sua igreja. Ele diz: Saulo, Saulo, porque você me persegue. E aí, todos já conhecem aquelas passagens que dizem que a igreja é o corpo de Cristo, não é? É o edifício do qual ele é a pedra fundamental. Jesus Cristo, ele se identifica com a sua igreja. E, portanto, se você persegue a igreja, você persegue Cristo. Se você abandona a igreja, cuidado, você está abandonando Cristo. Se você odeia a igreja de Cristo, que é a reunião de todos aqueles santos que foram salvos por ele, você odeia Cristo. Irmãos, isso deve fazer tremer na base todo aquele crente que não busca a membresia na igreja local. Deve fazer tremer de medo todo aquele que está desigrejado ou que fica usando de desculpas, falando mal da igreja de Cristo, para, na verdade, abandoná-la. Irmãos, o Senhor salvou cada um de nós individualmente, ok, mas Ele salvou um povo. Ele nos salvou para sermos parte de um corpo, não para ficarmos isolados. Reparem o papel da igreja na conversão do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, ele levanta um homem piedoso chamado Ananias, para integrá-lo na comunidade cristã através do batismo. Vejam só como é maravilhoso isso, né? A teologia sistemática emergindo da teologia bíblica, a ordenança do batismo aqui presente, como sendo necessária para a integração do Saulo na igreja. Então o apóstolo Paulo, ele é integrado ali por Ananias, e logo em seguida ele vai começar ali a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Uma segunda pessoa que aparece aqui como um representante da igreja é Barnabé. A igreja, sabendo que Paulo antes tinha sido perseguidor, fica com medo de encontrá-lo. Vocês leram aqui, né? Lá a partir do verso 26, quando ele chega em Jerusalém, ele quer se unir à igreja. Afinal, ele tinha sido batizado, ele era membro da igreja de Cristo. E a igreja fica com medo, fica receosa. E nós vemos o papel de Barnabé também ao integrá-lo à igreja, dar testemunho dele, da sua conversão verdadeira, para que a igreja o receba. Vocês notam que aqui tem meio que o mesmo processo que a gente vê no processo de membresia. O irmão é recomendado por alguém que o conhece, que tem testemunho dele, e a igreja então, perguntando sobre tudo o que aconteceu com ele e reconhecendo que de fato o Senhor o converteu, a igreja então o recebe. De forma semelhante ao que a gente enxerga quando novos membros chegam na nossa igreja. Eles são recomendados por um membro do presbitério, o presbitério entrevista a pessoa, vê se de fato ele é alguém que é convertido e leva para a assembleia e diz: olha, eu tenho um testemunho a dar sobre essa pessoa, de fato ele é uma pessoa convertida, e a igreja vai lá e o recebe. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós temos que ser zelosos por quem entra na nossa igreja e quem sai, porque não é uma coisa banal o ser igreja, é fazer parte de Cristo, é fazer parte de Cristo. Eu sei que os irmãos aqui tinham medo, mas além do medo tinham um cuidado com o próprio apóstolo
e um cuidado com a igreja em si ao recebê-lo. Eu não sei se a gente sempre pode trazer de fatos narrados na Bíblia alguma questão normativa, mas nesse caso eu acredito que sim, porque isso se repete outras vezes e é objeto de conselhos que o apóstolo Paulo dá a outras igrejas sobre como receber os novos membros e tudo mais. Então, vimos até agora que a conversão do apóstolo Paulo nos ensina sobre a salvação pela graça somente, pela fé somente, que não há ninguém que esteja fora do alcance da graça de Deus e não há ninguém que, por mais bom que seja, possa ser automaticamente salvo. Vimos também que Jesus Cristo se identifica com a sua igreja e a igreja tem um papel preponderante no reconhecimento dos novos cristãos e no recebimento deles dentro do corpo de Cristo, através do batismo. E vimos agora o terceiro ponto, com relação à pregação do Evangelho. Imediatamente assim que o apóstolo Paulo se converteu, ele já começou a falar de Cristo. Ele começou ali, diz aqui, que ele foi para as sinagogas e falava de Cristo como sendo o Filho de Deus. Ele confundia muitas pessoas dessa forma, porque as pessoas falam, peraí, ele está pregando Cristo agora, aquele que ele perseguia, agora ele prega? Será que na nossa vida nós também reagimos assim à nossa conversão? Será que nós temos falado daquilo que mudou nossas vidas completamente? Será que a transformação que o Senhor fez de 180 graus, de inimigos para amigos de Deus, ela não deve transbordar em nossos lábios? A resposta é sim, deve sim. O apóstolo Paulo aqui, tudo bem, ele tinha um ofício, um comissionamento de Cristo para pregar aos gentios, né? Mas todos nós recebemos um comissionamento também. Vocês leram o que está lá em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, não é? Façam discípulos de todas as nações. Isso não era só para os apóstolos, isso foi para toda a igreja. Então vemos aqui que a salvação ela deve transbordar para a pregação do Evangelho. E eu quero ler com os irmãos na primeira epístola do apóstolo Pedro, um texto que é muito belo falando sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele fala assim, olha: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus, não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Ou seja, uma vez que recebemos misericórdia e nos tornamos povo de Deus, somos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E você vê como isso ressoa com a conversão de Paulo, porque ele viu uma luz maravilhosa lá na frente, acho que capítulo 22 ou 26 de Atos, ele vai dizer que era meio-dia e a luz brilhava mais que o sol, e por isso ele ficou cego, né? Vejam só, é impressionante, porque aqui é Pedro falando, não é Paulo, e aí a Bíblia ela casa todinha, né? Ele fala que nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. A visão que Paulo teve foi do Cristo glorificado, a mesma visão que João teve em Apocalipse do Cristo glorificado. Ele também viu o Cristo glorificado. É uma maravilhosa luz, uma luz que brilha ao meio-dia muito mais do que o sol. Quer dizer, o sol se tornou nada no meio-dia por conta dessa luz. É a mesma luz para a qual nós fomos chamados. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, se não me engano, que nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo. Cada vez que nos deparamos com uma palavra, vemos Cristo, nós somos transformados por conta dessa luz dele, dessa glória dele que se reflete sobre nós. Então, irmãos, isso é algo maravilhoso, é algo que deve transbordar de fato em nossas vidas. O apóstolo Paulo fez isso, ele viu a luz de Cristo e aquilo mudou a vida dele para sempre.
para sempre mesmo. Depois, em outro texto, ele vai elencar tudo que ele sofreu por conta de Cristo. E Jesus fala aqui, né? Eu mostrarei para ele o quanto ele deve sofrer por mim. Mas ao mesmo tempo ele dizia: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu aguento todas essas coisas, porque é Cristo que me fortalece. Então, a principal lição que eu creio que a conversão do apóstolo Paulo traz para nós é de que quando o Senhor Jesus Cristo nos alcança pela sua graça soberana, nós não ficaremos os mesmos. E nós também temos uma satisfação que excede todas as coisas. Nós passaremos por tribulações, por perseguições, e nada disso vai abalar a confiança que temos nele. Lá no final desse trecho que a gente leu, do capítulo 9 de Atos, no verso 31, diz assim: depois que Paulo foi afastado lá para Tarso, né? Depois de ter perseguido, fala que a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. A igreja vivia em paz. Por mais que passemos por tribulações e perseguições por conta do Evangelho, o Senhor Jesus, Ele nos dá a paz. Às vezes, quando parecia que tudo estava mal aqui, vejam só, o apóstolo Paulo era o perseguidor, começa a ser perseguido com ameaças de morte, e de repente, paz e crescimento da igreja. Nos momentos mais difíceis da história da igreja, foram os momentos em que ela cresceu e logo em seguida teve paz, porque o Senhor, mais uma vez eu digo, Ele é soberano sobre a sua igreja. E aí eu quero repetir o que eu falei no início, que o Senhor reúne os seus eleitos pela sua graça soberana, por meio do Espírito Santo, que atua através da igreja na pregação apostólica do Evangelho. E o Senhor não esquece da sua igreja. Ele está sempre presente e soberano, guiando os rumos dela. Que isso possa servir de consolo e alento para nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, quão maravilhoso, Senhor, quão grandiosa é a riqueza da Tua graça, da Tua misericórdia. Como o Senhor, sendo tão poderoso, não necessitando de nós, ainda assim nos amou e nos quis alcançar. O Teu reino não tem fim e o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Ainda assim o Senhor escolheu alguns, a Tua igreja, para serem reino Teu e embaixadores do Teu reino, proclamar as riquezas da Tua graça aqui. Te louvamos pela conversão do apóstolo Paulo, porque por meio da vida dele, o Senhor nos trouxe a nós o seu conselho, o Senhor nos trouxe a nós a sua verdade que contém na Bíblia. Te agradeço, Senhor, porque é através dessa conversão maravilhosa, que serviu de exemplo para a conversão de todos nós, o Senhor tem alcançado ao longo desses séculos pessoas para si. Te louvo, Senhor, por tão grande salvação. Te louvo pela Tua igreja, Senhor. Nos ajuda a valorizarmos a Tua igreja como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a termos uma exata noção do que é ser membro do corpo de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a termos a noção verdadeira do que o Senhor fez na vida de cada um de nós crentes, para que isso transborde em louvores a Ti, através da pregação do Teu Evangelho. Também te peço, Senhor, que se há algum aqui que ainda não tenha sido alcançado por Ti, eu creio que a Tua providência foi que trouxe essa pessoa aqui, que essa pessoa possa se render a Cristo e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém.